Bom, provavelmente hoje acabou. O Vasco provavelmente está rebaixado para a Série B pela sua quinta vez na história. Porém, desta vez de forma diferente, porque em outras tivemos outros contextos, agora não, agora tinha investimento, tinha 100 milhões de reais, tinha isso, tinha aquilo, mas também tinha Paulo Brax, também tinha Maurício Barbieri, também tinha toda essa desgraça aí. É disso que a gente vai falar aqui hoje. 4-2 Corinthians e Vasco. Obviamente o clima não tá um morango. Aconteceu, provavelmente aconteceu. O rebaixamento veio. Incrível. Parabéns aos responsáveis. Não era fácil, tá ligado? Não era... Vamos lá, pessoal, pelo amor de Deus. Hoje para jogar contra o Corinthians dentro de casa, o Vasco veio com esse time aqui e normalmente eu separo as coisas de cada vídeo, né? Sem saber o que vai acontecer. Então você vai ver que o meu desenvolver do vídeo vai ser igual como qualquer um outro, porque eu não sabia e eu não queria acreditar na possibilidade que acontecesse o que aconteceu. Um empate dentro de casa hoje era ruim, graças a Deus o Vasco não empatou. Ele foi lá e perdeu. Então, assim, esse era o time, tem 3 mudanças. A gente tem o Paê voltando a ser titular, o Jair e o Capasso. Para que serve um Capasso? Não sei te dizer. Enfim, tinha esses 3. Por que esses 3? Porque Marlon Gomes suspenso, porque Praxedes não é jogador de futebol, Praxedes é alguma coisa que parece jogador de futebol. Eu acho que, sei lá, na Supercopa Desimpedidos talvez ele teria chance. Talvez. E do Pumita, opção porque quis, porque o Ramon achou que seria uma boa. E assim, como é que começa a partida? Começa com o Pumita dando certo. Aí o dedo do Ramon acerta, o Pumita entra e aí de titular ele recebe um cruzamento do Lucas Piton dentro da área. De cabeça ele abre o placar aos 3 minutos de jogo. A torcida comemora. Vamos lembrar que o Corinthians está vindo de um jogo onde também tinha tomado um gol aos 3 minutos, 5-1 Bahia e Corinthians. O Corinthians já tinha tomado um gol, coincidentemente, também aos 3 minutos. Só que tem uma pequena diferença entre o elenco do Bahia e do Vasco. A diferença é que o Bahia fez um gol aos 3 e depois aos, 10, 15 fez o segundo. No jogo do Vasco, ao invés do Vasco ampliar, o Vasco não aguentou e tomou o empate. Antes disso, o Pumita foi um acerto aqui. É um bom jogador? Não é. Mas também não é, peça fundamental nesse rebaixamento do Vasco. Eu acho que o Pumita, ele comeu o banco a maior parte do tempo. Não é lá um dos culpados. A gente tem pessoas que hoje nem entraram em campo, mas que foram piores do que ele. O Pumita não é um jogador tão ruim assim. Eu tô tentando manter a calma, tá ligado? É um vídeo mais triste do que puto. Você quer ver eu gritando, você quer ver eu falando, craque Neto vibes? Provavelmente não é hoje. O Pumita é um cara ruim, mas que pelo contexto do Vasco, ele acabou parecendo em determinado momento do campeonato ser ainda pior. Porque o time do Vasco era muito ruim. E assim, existem alguns jogadores que realmente merecem a crítica por ser péssimos. E aqui eu cito o mais escancarado de todos, o Robson Bambu. Mas a gente, como isso aqui é provavelmente um vídeo marcante, um vídeo que define já o rebaixamento do Vasco, a gente tem que falar de pessoas que não estão mais no elenco. Eu tô falando de Pedro Raul, que passou quase que o primeiro turno inteiro fazendo vários nada e ganhando R$500 mil por mês. E aí não é culpa do Pedro Raul ganhar R$500 mil por mês, porque se ele ganha isso é porque ofereceram. E aí eu gostaria de lembrar os senhores quem ofereceu isso a ele. A diretoria responsável, que tem como líder o senhor Paulo Brax. Não nos esqueçamos deste nome. Enfim, gol aqui e eu tinha separado para comentar sobre o cruzamento do Piton, que é um grande acerto que provavelmente não vai continuar no Vasco. Porque o Piton é um bom jogador que cabe em vários times do Brasil e até time mais ou menos da Europa. Então, assim, com esse possível rebaixamento vindo, a não ser que o Piton seja louco da cabeça, ele não vai continuar no Vasco. Eu, se fosse ele, sairia. É um jogador que é claramente acima da média desse time que não merece estar aqui. Você entende? Se o Vasco continuasse na Série A, eu ainda tinha muita dúvida do Piton, o Vasco conseguir manter ele. Agora, com o iminente rebaixamento, que só não acontece se tiver 2 vitórias seguidas em jogos muito difíceis, o Piton vai embora. Obrigado, vamos perder um dos jogadores um dos raros que eu não critiquei em nenhum vídeo de nenhum jogo esse ano. Parabéns aí à diretoria e todos os responsáveis, vocês moram no meu coração, Deus abençoe vocês. Dando sequência, o Corinthians empata. E aí o que eu tava falando de Corinthians e Bahia,
Eu tava torcendo, obviamente, pro Corinthians, porque o Bahia é um adversário mais direto do que o Corinthians até então. E aí eu tava torcendo pro Bahia, ou pro Corinthians, o Bahia faz 1-0 e eu falei, não, beleza, o Corinthians vai conseguir empatar, é dentro de casa, é na Neoquímica, mas não, o Bahia tem seus méritos, consegue fazer o 2, o 3, aí depois toma um gol, mas faz mais 2. Enfim, o Bahia foi um time decente, um time que conseguiu não tomar um gol do Corinthians, pelo menos não no começo. O senhor Vasco da Gama não conseguiu fazer o mesmo. Enfim, você percebe que a depressão já tomou conta, é que a gente toma um gol de uma jogada aérea bizonha, e aí de cabeça, um bate-rebate, olha isso aqui, a gente toma gol do Romero. A gente tomou gol do Lionel Messi, não, do Cristiano Ronaldo, não, a gente tomou gol do Romero. De cabeça. Do Romero. Eu repito, a gente tomou gol do Romero. E aqui eu tenho que falar que o Romero sai pra comemorar. O Romero sai pra comemorar. E o Capasso serve pra quê? O Vasco perdeu o Maicon suspenso, perdeu o Robson Bambu, mas perdeu o Robson Bambu não é problema, é solução, e perdeu também o Léo Edson Arantes do Nascimento, e por isso tivemos que jogar com o Capasso, que é um achado da diretoria e do scout do Vasco, porque é um dos raros casos de argentino que não tem sangue na veia, é um raro caso de argentino pau mole, tá ligado? A gente conhece, e o futebol sul-americano é conhecido por ser raçudo, a gente vê o Medel, por exemplo, o chileno que bate até na mãe se precisar, o Capasso é isso, só que ao contrário, é um jogador que contextualmente é caro pro Vasco, então foi uma aposta ali da galera dirigida pelo Paulo Brax, e deu muito certo, né? Deu muito certo. Olhando do ponto de vista dos outros times, perfeito. Ótimo. É um jogador que, apesar de ser alto, não consegue ajudar o Medel de cabeça. Se você olhar dentro do momento do gol, o Capasso mal tá dentro da área. Ele tá longe. E aí eu falo que é surpreendente eu ter que chegar aqui na 36ª rodada e falar, meu Deus, que falta fez o Maicon God of Zaga. E se eu tenho que chegar aqui agora e falar que falta fez o Maicon God of Zaga, é novamente devido ao time montado, que não foi falta de dinheiro, mas devido ao time mal montado por quem? Paulo Brax. Obrigado, Paulo Brax, isso é incrível. Isso é maravilhoso. Aí a gente tem o Capasso de titular, que é um cara alto, que vê que o companheiro de zaga dele, que é o Medel, tem, sei lá, 1,71 m, e ele não se toca nisso pra ficar dentro da área dando suporte, coisa que o Maicon God of Zaga fez. Um cara que eu critiquei muito aqui, e tiveram bastante jogadores que em determinado momento do Brasileirão eu critiquei, eu falei que é uma merda, e depois eu fui vendo que, pô, não, beleza. O Maicon é um caso desses, o Zé Gabriel é outro caso, é um cara que eu critiquei muito, e em determinado momento cresceu um pouco o rendimento, não é nada, uau, que incrível, meu Deus do céu, alô Diniz, chama pra seleção. Mas enfim, é um cara que cresceu legal de rendimento. O Maicon God of Zaga é outro. E assim, no último jogo, o Vasco e Atlético Paranaense, quem viu que o Maicon God of Zaga, ele tava tentando salvar tudo de cabeça e tava conseguindo. Porém, ele toma um cartão até bem questionável pelo Daronco, que é outro cara questionável. O Daronco, que ele tem de músculo, falta de capacidade de apitar um jogo. E por causa disso, a gente tem hoje esse abençoado titular que não ajuda de cabeça o time do Vasco, que toma um gol do Romero. Todo respeito ao Corinthians, se tem corintiano vendo isso aqui, se tem torcedor de qualquer outro time, eu não quero desmerecer nem o Corinthians, nem o Bahia, quando eu falo que eu tô torcendo contra, é só por causa do meu time em específico. Eu só quero desmerecer uma pessoa aqui, é o Paulo Brax, e dando sequência, o Vasco faz o segundo gol com o Verratti, que é um excelente jogador, um achado do ano. Num vídeo desse é difícil elogiar alguém ou algo, tem que elogiar o Paulo Brax, excelente profissional, inclusive se o seu time aí tá na Série A precisando de um diretor, muito bom, inclusive fica também o recado, porque o Paulo Brax deve sair do Vasco, né, o Vasco vai ser rebaixado, ele deve sair. Se você vê o seu time anunciando aí que tá negociando com o Paulo Brax, tá ligado, abre o olho. Enfim, Verratti, que não ironicamente é um cara bom, que chega pra resolver um BO deixado pelo Pedro Raul, que novamente, o Vasco pagava $500 mil. Bom, pelo menos é o que falavam, né? Se a notícia da época era essa. Ele vai e faz um excelente gol, um golaço. Grande jogador, não ironicamente. Cruzamento do Pumita, de novo, acerto do Ramon, pega quase que um voleio ali. Uma coisa impressionante. Balança as redes, faz 2-1 Vasco. Um golaço. O Verratti nada mais é do que um Germancano 2.0, no sentido de ser um sul-americano que ninguém conhecia, que o Vasco trouxe, todo mundo falou, quem? German o quê? Pablo Verratti. E aí ele chega e dá certo, e eu acho que ele só não sai do Vasco porque, diferente do Cano, ele já é mais velho, mas excelente atacante, é um cara que, novamente, já é mais velho e por isso tem o cansaço natural, mas é um cara que compensa de outras formas, diferente do Sebastião Ferreira, que, diferente dele, não é velho, mas é ruim, não cabeceia, não corre, não chuta, não pensa.
provavelmente tem menos de 10 de QI, se faz o Enem, dificilmente passa em educação física, nada contra a educação física. Se você é formado de educação física, você provavelmente entende mais de esporte do que o Paulo Brax. Mas enfim, aqui ele faz o gol, 2-1, é um golaço. Um golaço, bonito, gol de quem sabe. Gol que se você põe o Pedro Raul pra tentar fazer, ele não faz. Pedro Raul que foi parte do problema do primeiro turno do Vasco, que hoje tá no Toluca do México e tem menos gols do que o goleiro do Toluca, ex-São Paulo, Thiago Volpe, tem mais gols do que o Pedro Raul, porque o Thiago Volpe bate pênalti. E sabe o que acontece quando você põe o Pedro Raul pra bater pênalti? Você é eliminado da Copa do Brasil pro ABC, dentro de casa. É isso que acontece quando você põe Pedro Raul pra bater pênalti. E aí o Pedro Raul tem, 9 gols ainda no Vasco. Nossa, que número bom. Aí você vai ver gol no Trem do Amapá, no jogo que ele faz 1 e perde 18, mas ele recebe R$500 mil, certo? Ele recebe isso. O torcedor que apoia o time ganha ali um salário mínimo, né? O Pedro Raul não. Quanto será que o Paulo Brax ganha? Enfim, vamos dar sequência. 2-1 aqui. Mais um gol do Corinthians, do Romero, no alto. O Medel tenta fazer alguma coisa, não consegue. O Capasso, sei lá, tava tomando um sorvete na hora. Vamos ver o lance aqui. Olha só, uma jogada aérea. Lucas Veríssimo, bom zagueiro de cabeça. E aí o Romero desvia. E o Romero comemora fazendo um Homem-Aranha. Eu sou do rock, sei lá que merda que é essa. 2-2, final do primeiro tempo. Outro problema. Hoje eu vou falar, tá? Hoje eu tô aqui poucas. Outro problema crônico do Vasco esse ano inteiro, que foi da reta final do primeiro tempo, passou dos 40 minutos, é um Deus dará. Eu queria que, se alguém tiver paciência para buscar esses números, pesquisa aí e comenta aqui quantos gols o Vasco tomou depois dos 40 minutos do primeiro tempo. São vários, são inúmeros, e assim, é um problema que nem o Ramon Dias conseguiu consertar, e eu gosto do Ramon e eu vou elogiá-lo aqui. Eu acho que ele não é parte do problema, mas nem ele conseguiu consertar, e é um problema que existe desde literalmente a primeira rodada. O Vasco faz 2-0 no Atlético Mineiro, lá no Mineirão, e toma um gol no final do primeiro tempo, e desde então essa maldição nunca acabou. A gente toma mais um aqui, novamente, jogada aérea, que não existiu hoje, não existiu. Gente, eu acho que essa altura, se você tá aqui até agora esperando que eu fosse gritar com alguém, não vai rolar, tá ligado? Assim, pra você gritar, você tem que estar com raiva, e eu tô mais triste do que com raiva. Eu acho que hoje essa é a pegada. Enfim, parabéns ao Romero, faz gol aí, coisa que o Pedro Raul não fazia, tá? Eu vou lembrar isso aqui de novo. E dessa forma, a gente chega no intervalo, Pumita e Verrete, Romero e Romero. O Vasco deu mole depois de fazer o segundo gol, e é outro problema crônico do time, que é ser uma Coca-Cola de 3 litros. Josão, o que você tá querendo dizer com isso? O Vasco, quando tá na frente no placar, ele perde o gás, tal qual o Botafogo na reta final do Brasileirão. O Vasco morre quando está na liderança, e assim, é uma parada claramente, sei lá, psicológica, porque assim, quando ele volta a ficar atrás no placar, aí ele recupera o fôlego e consegue atacar. Então é uma parada muito de time pequeno, de coisa minúscula, que, pô, a gente já tá ganhando de 2-1. Que tal se a gente começar a enrolar o jogo? Não, mas tá em 30 minutos do primeiro tempo. Mas não, e daí? Isso aí é detalhe. Enfim, isso aí é um ponto que o Ramon também não conseguiu consertar. E aí eu tô criticando o máximo que dá pra criticar do Ramon, porque daqui pra frente provavelmente é só elogio, porque eu acho que o Ramon tá longe de ser o problema desse time. Não sei se você imagina quem eu considero como o principal problema. Começa com Paulo, termina com Brax. Vou te dar essa dica aqui. Enfim, o intervalo foi dessa forma, e aí a gente volta do intervalo como? Com o Romero cheio de si e com razão, tentando chutar um gol daqui, tentando chutar pro gol daqui. 7 minutos e muito tempo. Daqui ele chutou pro gol, tentou pegar o excelente goleiro Léo Jardim desprevenido. E aí é importante eu pontuar quem é bom, porque não é muita gente. Então eu já falei aqui do Ramon, e eu vou falar mais. Eu já falei do Lucas Piton, que inclusive é ex-Corinthians, e vou falar agora do Léo Jardim. Aqui o Romero pensou que ia fazer um gol do meio de campo com ele. O Léo, se a gente tá vivo até a 36ª rodada, é por causa do Leonardo Garden, que, por incrível que pareça, o que é raro, o Vasco é um time que briga contra o rebaixamento, que agora não briga mais. O Vasco apanha do rebaixamento, mas não tem um goleiro ruim, muito pelo contrário, tem um goleiro que o Vasco só não caiu antes porque tem o goleiro que tem, que é maravilhoso, e que eu não sei se continua pro ano que vem, mas eu gostaria de que sim. Dando sequência, depois disso aqui, depois dessa tentativa do meio de campo, o Pumita recebe uma bola dentro da área, e ele se embola, ele, sabe, se embanana com a bola, dribla, chuta, e aí Cássio, que apavora o Vasco desde 2012, eu lembro a você de Diego Souza, o Cássio de novo. O Vasco não vencia o Corinthians há 13 anos e continua sem vencer. O Cássio pega aqui, e daqui pra frente
é só pra trás. Gol do Corinthians, Moscardo, que negocia com o Chelsea, bom jogador, bom volante. É um bom volante que recebe um passe do excelente Renato Augusto, que eu também gosto muito, é velho, mas joga bem. Domina a bola de fora da área, ninguém marca, ele chuta e faz um baita de um golaço. E aqui eu tenho que pontuar o quê? Gol do moleque. O Vasco é mestre em tomar gol de gente meio bizarra, gente nova. Foi o primeiro gol. Não é nem bizarro, o jogador é bom, mas tipo assim, o Vasco é mestre em ser a primeira experiência de muita gente. Eu lembro do David Washington, do Santos, que fez um gol na gente em São Januário. E se eu não me engano era o primeiro gol dele. E assim como o Moscardo, após fazer o gol, ele vai pro Chelsea. Assim, você quer ser vendido pro Chelsea, você faz gol no Vasco. E aqui eu queria falar o seguinte, depois desse terceiro gol, o Vasco destrambelha. Mas antes, o que acontece? O Corinthians teve poucas chances no jogo. O Léo Jardim hoje não precisou defender muito. Na verdade, não teve praticamente que nenhuma defesa difícil do Léo, coisa que é rara. O que teve foi o Corinthians chegando e aproveitando. E assim, nas raras chances que teve, margem de erro 0, vamos fazer o gol. Tem pouca chance? Então chuta direito as poucas que tiver. E fez. O Vasco não. O Vasco errou. Hoje, não. No começo do ano, quando contratou o Paulo Brax. E tudo que ele fez. Depois disso aqui, o Vasco já perdendo. Lembrando, era ruim o empate pro time da Colina. O empate era ruim. Somar só um ponto dentro de casa era um resultado ruim. E aí, pra piorar, Sebastião Ferreira. Começam a entrar Sebastião Ferreira. Rossi, que assim que chegou, até deu um gás ali no time, naqueles primeiros jogos e tal, mas... Ai, Jesus, eu não quero... Rossi, Alex Teixeira, que se renovar, eu desejo tudo de bom pra ele. Enfim, entra esses absurdos aí. Hoje o Praxedes nem entrou, inclusive. Cara, assim... Normalmente eu fico bravo e isso aqui é engraçado. Hoje eu tô pra cometer um crime contra alguém. Enfim, entrou o Sebastião Ferreira, que é um jogador que estava na MLS, que não tinha feito gol na MLS. Acho que há 1 ano ele não marca gol. MLS, pra você que não sabe tanto de futebol, futebol dos Estados Unidos. Aí você me pergunta, tem futebol nos Estados Unidos? Meio que sim. E mesmo lá ele não consegue fazer gol. E aí a gente contrata ele. Porque assim, não basta ter o Pedro Raul. Tem que contratar também o Sebastião Ferreira. Porque aí, o que tem de opção no banco pro Ramon Dias usar, o Ramon Dias que tá vindo do Al Hilal, que tem um timinho legal lá e tal, o que tem de opção é isso aqui. É Alex Teixeira, que tem gente que defende pela ajuda do ano passado e tal, mas eu sou um pouco pé atrás com o Alex Teixeira há muito tempo, e eu acho que é porque eu tinha esperança nele. Quando você tem esperança, a pessoa vai mal. É pior do que quando você não tem esperança nenhuma. Inclusive, isso também explica o Pedro Raul, porque era um cara que a gente achava que ia dar bom. Dando sequência. 4 gols do Corinthians, o Vasco perde completamente a cabeça, é só chuveirinho dentro da área, o Corinthians chega ao quarto, tem briga na torcida, o Vasco tem o rebaixamento quase selado, teria que agora, para se salvar, ganhar os 2 jogos, sendo que é contra o Grêmio e contra o Red Bull Bragantino, um deles fora de casa, contra o time mais difícil. Eu nem sei quem é esse cara aqui, mas ele fez gol contra o Vasco, grande chance de ser o primeiro gol dele também, sabe? O Vasco é isso aí, se não for, enfim, não importa. Pra pontuar aqui, 4-2, culpa do Ramon Dias? Não. O Ramon Dias foi um dos maiores acertos desse time, que não acertou tanto assim no ano. O Ramon Dias assumiu a bronca desse time e assumiu, olha só isso aqui, quando o Ramon assumiu o Vasco no primeiro jogo dele chegou à lanterna, porque assim que ele assumiu teve pouco tempo pra treinar e perdeu o primeiro jogo, e aí o Vasco foi pra lanterna. E por que eu falo isso? Porque o Maurício Barbieri deixou o Vasco com 16 jogos jogados e 9 pontos somados. 16 vezes 3 é quanto? E se eu fosse bom de matemática, eu não faria vídeo pro YouTube. Então deixa eu fazer aqui pra você. Olha só, 16 vezes 3 é igual a 48. Então o Vasco disputou 48 pontos e somou 9. Isso é Maurício Barbieri. É outro que eu chamo a atenção pra você. Se o seu time começar a negociar com ele ano que vem... Ah, não, mas o time do Vasco é ruim.
Não se explica. De 48 pontos, somou 9. E neste contexto de lanterna do Campeonato Brasileiro, assume o senhor Ramon Dias, que vem de fora e dá um gás pro Vasco. O Vasco consegue ter, sabe, um alívio ali e tal. E eu acho que o único momento que eu realmente fiquei bravo e joguei a culpa nele aqui foi no jogo contra o Goiás, porque escalou o Bambu de titular, que ficou o jogo inteiro e tal. Tirando isso, tirando momentos muito específicos aqui e ali, coisas que às vezes não dá pra entender, era pra gente ter caído antes se fosse qualquer um outro técnico. Qualquer um outro. Esse cara aqui não é o culpado. Vamos agora, só pra fechar, vamos falar do culpado? O senhor Paulinho Brax. Não Paulinho Paula. Paulo Brax. Eu tenho aqui algumas anotações até hoje, de lá do começo do ano, de coletivas deste aqui. Na época ainda do Barbieri, primeiro, lá na 8ª rodada, o Vasco já embicava na zona de rebaixamento. Ele falava, calma, tá só começando. Será que ele vai dar uma coletiva agora? Será que ele vai se explicar? Será que ele vai dar as caras? Ou vai ser um covarde? Vai ser covarde, Paulo Brax? Vai entrar pra dentro dos escritórios? Ou vai dar as caras e falar, eu errei? Eu errei nisso aqui. Vai ser covarde, não vai? Vai ser covarde, não vai, paizão? Agora não vai dar as caras não, né? Agora, quando a gente tava na 8ª rodada e todo mundo achava, o Vasco vai cair, o Vasco tá mal, tá faltando coisa. Você falava, calma. E agora, vai dar as caras, paizão? Olha só, tenho total confiança no treinador, disse o Paulo Brax. Qual treinador? Ramon Dias? Não. Ele tinha total confiança em Maurício Barbieri. Ah, não, Josão, mas é normal o cara falar isso, porque, pô, vai jogar uma bomba contra o próprio time. É normal? Quando o time já tá no rebaixamento, já tá na zona? Normal? Tenho total confiança? É papo de derrotado mesmo. A gente vai perder um jogo atrás do outro, que era... O Vasco chegou a empilhar 6 derrotas seguidas. Tenho total confiança no treinador. Total confiança. Este homem teve 100 milhões de reais pra montar um time. E quem entra no segundo tempo é Capasso. E quem tem no banco de reservas é Robson Bambu. O Lucas Piton não machucou em nenhum momento, não foi suspenso em nenhum momento. Sabe quem seria o reserva do Piton no Vasco? Jefferson. Comprado do Atlético Goianiense. Paulo Brax. Tenho total confiança no treinador. Alguns caminhos precisam ser corrigidos. Alguns, na época do Barbieri. Alguns, não todos. Alguns. E aí, deu tempo de corrigir? Deu tempo ou nós tá caindo pela quinta vez? Depois de você ter 100 milhões na mão. Deu tempo de corrigir, paizão? Só alguns caminhos. Eu concordo com algumas críticas. Algumas. Todas não. Porque se ele tiver que concordar com todas, quer dizer que, pô, o Vasco tá muito... Não tá. É exagero. O Vasco não tá muito ruim. Não é não, Brax? Não tá muito ruim. Tá não. O Vasco não... 48 pontos disputados, 9 ganhos. O Vasco não tá muito ruim. Enfim... Tem mais coisa aqui, mas... Em resumo, ele bancou, confiou e manteve até a 15ª rodada Maurício Barbieri, que tem culpa no cartório, mas que, assim, acima dele tem esse cara aqui. Provavelmente o Vasco cai pela sua 5ª vez e esse é o maior culpado. Tinha 100 milhões de reais, montou um time horrível. Acima dele tinha Luiz Melo, que também saiu, mas também tem que ser lembrado. Jogadores que não renderam nada, também tem que ser lembrado. Mas acima de tudo, Paulo Brax. Hoje o Vasco cai, provavelmente. Se salvar, meu Deus do céu, incrível. As críticas se mantêm. É um momento triste. Provavelmente você queria ver eu com raiva e não foi isso que eu te entreguei. Eu hoje lamento a queda pela 5ª vez na sua história do grandioso Vasco da Gama, que é um time grande que não é respeitado. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você tá vendo ele na madrugada que eu postei, eu tô ao vivo agora na Twitch. Se quiser, vem trocar ideia comigo. Primeiro link da descrição. Rebaixado Vasco em 2023.